Olá, eu sou o Jeremias Gomes e este é o Alesp em Pauta, que vai falar de vinho. A plantação de uva para a produção de vinhos em São Paulo aumentou 8 vezes em 2023. O estado vive o melhor momento do setor. Nós temos aqui cerca de 250 vinícolas cadastradas com uma produção que alavanca a cadeia de comércio e também de serviços locais. Mas, claro, é um setor com desafios e aqui na Alesp, a Frente Parlamentar de Apoio à Vitivinicultura e ao Desenvolvimento do Enoturismo Paulista, coordenada pelo deputado Lucas Bove, do PL, está tratando disso, de vários temas. Nossos convidados para tratar desse tema são Guilherme Amado. O Guilherme é especialista em sustentabilidade. Obrigado, Guilherme, pela sua presença. Eu que agradeço pela Alesp, aqui pelo convite, e agradeço também a nossa audiência. E com a gente também, presença online, Célia Carbonari. A Célia, ela é presidente da Câmara Setorial de Viticultura, Vinho e Derivados. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada a todos vocês. Que bom. E também com a gente Daniel Aigner de Miranda. O Daniel é secretário executivo do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Secretário, obrigado pela sua presença. É sempre um prazer estar aqui com vocês na Alesp, contribuindo nesse trabalho. Que bacana. Fala de onde, secretário? Aqui está na capital hoje? Não, hoje eu estou em São José do Rio Preto. Aqui ocorre uma feira chamada Apuixou, específica para o setor pesqueiro. A gente está participando aqui da feira, estimulando os produtores a procurarem as linhas de agricultura e pesca que a Secretaria da Agricultura oferece a eles. Que bom, olha, e aliás um peixe vai bem com vinho também, né, secretário? Os temas não são complementares, eu acho. Parabéns aí, viu, pelo trabalho, porque hoje, virtualmente, a gente pode estar de todo o estado e é bom ter a presença do senhor. Ô Célia, deixa eu começar aqui com você, porque eu dei alguns números aqui interessantes, eu não sabia disso e fiquei entusiasmado que a produção em São Paulo realmente tem tido um avanço aí. Fala pra gente desses números. Depois a gente vai falar um pouquinho aí da Câmara Setorial, mas queria que você falasse de um panorama, como é que está no estado. Olha, eu vou te falar, mas primeiro eu queria te dizer que você não perguntou onde eu estou. Eu vou dizer que eu estou numa vinícola. Eu sei onde ela está, hein? Coisa boa. Gente, parece um quadro de fundo, muito lindo. Não é? Então, eu já vou te contar, assim, que realmente o setor tem crescido, cresceu exponencialmente, aí, principalmente depois da pandemia, né? Eu acho que o fato das nossas fronteiras terem se fechado, as pessoas olharam para o turismo interno e isso trouxe um olhar diferenciado também para os produtos internos. É lógico que as tecnologias permitiram que tudo isso acontecesse num tempo concomitante ali, as coisas estavam acontecendo juntas, mas culminou que no último ano, realmente, né, segundo os nossos levantamentos da Secretaria da Agricultura, houve uma expansão bastante significativa dos vinhedos para a viticultura no estado de São Paulo. O estado já é grande produtor de uvas de mesa e agora também de uvas para vinho, que é um setor em franco crescimento. Nossa, que bacana. Deixa eu passar aqui rapidinho aqui para o Guilherme, porque o Guilherme ele é especialista em sustentabilidade, a gente vai falar bastante disso, mas ele também é especialista em vinhos, também vinho brasileiro e cafés especiais, né? Café vai ser para outra pauta, mas é muito interessante que você possa nos esclarecer um pouco sobre... Porque quando eu fui olhar essa pauta, a gente sempre pensa, poxa, o vinho ele depende de clima, né? Depende da terra, são vários fatores, né? E São Paulo é um produtor e tem aumentado. Eu queria que você falasse assim, nós temos um clima também propício para o vinho? Temos um clima propício. Na verdade, nós falamos do conceito de terroir, né? Que é solo, altitude, clima, e é lógico as mãos dos produtores. Aqui a gente tem a Célia, ela não falou onde ela está, mas eu sei. Me diga, você sabe, diga para mim. Santo Antônio do Pinhal, eu passei o Réveillon lá com a minha família e eu visitei a vinícola Brandina, Vila Santa Maria, no final do ano. Está entre Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.
essa imagem que nós estamos vendo é da vinícola, é uma vinícola muito bonita, instalação muito bem feita, e eu já convido aí a nossa audiência para visitar, eu acredito que vale muito a pena, né? Mas São José dos... São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, próximo a Campos do Jordão, num que... polo vitivinícola que é a Mantiqueira, né? A Mantiqueira tem condições fantásticas, tem altitude, tem clima com grande amplitude térmica, que favorece principalmente o cultivo de uvas, como a Célia falou, que são as uvas viníferas, né? É legal fazer essa distinção, uvas de mesa e uvas viníferas. Eu não gosto de julgar, porque na história do vinho, tanto um como o outro tem um resultado muito interessante. Eu lembro da minha família, eu lembro do meu avô, que tomava um copo americano de vinho de garrafão todos os almoços. Então, meu primeiro relacionamento com vinho foi com ele. E é legal falar que todas as plantas de uvas, sejam de uvas vitis viníferas, que são as uvas, são Frankenstein. O que é isso? Elas são enxertadas. A parte de baixo, ou o pé, ou as raízes, seria de uvas de mesa, devido a uma praga que devastou os vinhedos, que se chama filoxera. E a parte de cima é vitis vinífera. Então, por isso, quando a gente conta essa história, a gente dá o valor e o respeito a essas plantas, né? Pela legislação brasileira, então, nós temos vinhos de mesa, que são os produzidos por uvas americanas, de diversas espécies, e os vinhos finos, que são produzidos por uvas de vitis vinífera. Daqui a pouco eu quero saber se temos vinhos finos também em São Paulo, eles vão explicar para a gente. Secretário, fica à vontade para complementar, mas só a gente vai falar do fundo também que o senhor representa, né? Mas já que ele falou do vô dele, eu peço licença aqui para falar também do meu pai, que nasceu em Açores, Portugal. Acho que todos nós temos um pouco da história com vinho. E meu pai, antes de morrer, um dos sonhos dele foi fazer uma maquininha lá, que ele falava a vida inteira, porque eles faziam vinho lá, e ele fez fizeram para ele, e foi uma festa muito bonita. Acho que todos nós temos uma ligação cultural e afetiva, né, secretário? Sim, e é interessante isso, né, porque eu venho de uma família, eu sou da cidade de São Paulo, eu sou paulista da Gema, mas a minha mãe, ela é descendência austríaca, né? Então, nossa, desde criança a gente conviveu tomando vinhos, né? E vinhos alemães. É engraçado isso. Mas eu acho que o vinho hoje ele está arraigado na cultura do estado de São Paulo, né? E graças a empresários como a Célia, que está aqui conosco neste momento, que a gente consegue hoje ter um vinho de extrema qualidade dentro do estado de São Paulo. E a Secretaria de Agricultura, ela entra exatamente nesse viés, trabalhando com tecnologia, trabalhando com operações de investimento, para que a gente possa estar ajudando o setor a crescer cada dia mais. Que legal. Eu queria que o senhor falasse um pouco eu acho que a pronúncia é FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. O senhor está aí, acho que é São José do Rio Preto, acho que é isso que o senhor falou. Tratando da questão do peixe, né? Mas é um fundo do agronegócio que olha para vários setores e olhou para o setor também da viticultura, é isso? Na realidade, o fundo, o FEAP, o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, é um fundo que surgiu em 1959. É interessante isso. E ele ficou em dormência até 1992, quando foi editada uma lei aqui no estado de São Paulo, a Lei 7.964, e essa lei ela vai instituir definitivamente o FEAP. E ele começou a ser trabalhado aqui no estado de São Paulo. O Tesouro Nacional, anualmente, através de um trabalho muito gratificante que a Alesp faz, ela vota um orçamento, e esse orçamento é destinado à Secretaria de Agricultura. Hoje o nosso secretário Guilherme Piai, que conduz a pasta, né? E a gente, em conjunto, por meio de um conselho, a gente define as políticas que serão aplicadas, as políticas agrícolas que serão aplicadas com esses recursos. E um dos setores que é incentivado é do vitivinicultura, o setor de vitivinicultura, como eu citei, o setor da pesca, o café, né? Mas a gente tem aí o atendimento com linhas de crédito em todo o estado de São Paulo, atendendo todas as atividades agrícolas e pecuárias. E é interessante que nós trabalhamos com 84 meses para pagar,
com 24 meses de carência, apenas 3% de taxa de juros, e a garantia é o aval do produtor rural. Ou seja, a gente acredita no produtor rural, que é um bom cliente, e nosso índice de inadimplência é baixíssimo. E quando ocorre, é por um problema muito específico daquele cliente, que não conseguiu honrar seus compromissos, e mesmo assim a gente intervém para ajudar ele. Que bacana, que bacana. Eu conheço aqui, como a gente está na capital paulista, aqui em São Roque, né, que tem uma área turística. Depois quero que vocês atualizem um pouco, viu, Guilherme, para a gente conhecer mais no estado de São Paulo, onde a gente pode visitar e conhecer. Bom, mas quando a gente vai tomar um vinho, a gente quer um vinho de qualidade, gostoso, por um bom preço e tudo mais. Só que a Célia Carbonari, ela trabalha nos bastidores para que isso aconteça, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Célia, da Câmara Setorial de Viticultura, Vinho e Derivados, que você é presidente. Qual que é o seu trabalho junto à Câmara? Olha, nosso trabalho é um trabalho bastante amplo, porque assim, a gente abre o diálogo com a cadeia produtiva e a Secretaria do Estado. E a gente atende desde o produtor da uva até quem está vinificando. Então, tem o viticultor, tem o vitivinicultor também, né? Então, é uma cadeia ampla para ser atendida. Nós precisamos garantir o quê? Em primeiro lugar, né, abro um diálogo aqui com o Daniel frequentemente em relação à área da agricultura, que nós precisamos sempre de dar apoio aos nossos produtores para que eles tenham, em primeiro lugar, vinhedos seguros, saudáveis, né, e que a Secretaria sempre esteja de olho em tudo que envolve o setor, como, por exemplo, nós trabalhamos recentemente na orientação de cobertura de seguro, porque às vezes, né, ordinariamente as pessoas, os seguradores vêm do Rio Grande do Sul com uma realidade de vinhedos lá, né, quando eles têm uma cadeia produtiva muito diferente da nossa, por exemplo, eles têm uma indústria forte de suco e nós não temos. Então, quando a gente tem uma perda no vinhedo de uvas de mesa, o que fazer com essa uva? Né? Então, nós tivemos recentemente assim, muitas discussões para ter essa orientação. Os assessores do deputado Lucas Bove nos ajudaram a redigir vários documentos que nós encaminhamos para a secretaria e para o FEAP, né, para o secretário Daniel, para que ele pudesse também orientar a gente de como obter esses seguros e as orientações. Tem também as questões de programas de incentivo ao produtor, incentivo à agroindústria, incentivo ao pequeno produtor, porque é uma cadeia onde, com essa crescente do enoturismo no estado de São Paulo, normalmente as vinícolas começam pequenas empresas, mesmo que aquilo demande um alto custo, um alto investimento, e tenham pessoas assim com bastante capacidade econômica, os empreendimentos são pequenos. Então, normalmente, a gente precisa de uma força, de um incentivo do setor fiscal e estadual para que a gente consiga, né, fortalecer, solidificar essa nova vertente aí do turismo, que seria o enoturismo, né? Então, nós temos, assim, buscado bastante parceria com a secretaria e utilizando aí a expertise da assessoria do deputado Lucas Bove e de toda a força que ele nos dá dentro da Alesp, levando assim as nossas pautas adiante. E eu vou contar para vocês que a gente está chegando longe. Recentemente nós tivemos uma importante conquista de um trabalho que nós fizemos em conjunto, que está no Ministério do Turismo, para ser aprovado agora. Então, tem muita coisa para ser feita e a gente tem contado muito com a força da Alesp e do deputado para nos ajudar. Que legal. Você chegou a participar aqui rapidamente da Frente Parlamentar, não? Sim, eu estive aí quando o deputado lançou a Frente Parlamentar, né? Nós estivemos, nós apresentamos as nossas demandas, nós recebemos, inclusive, uma homenagem bastante importante para o setor, vinda do deputado, e naquela reunião, naquela ocasião,
o deputado Lucas citou que eu falo mais com o Luan, que é o assessor dele, do que a própria esposa do Luan, que todos os dias a gente tem uma coisa nova para pedir. Que bom, que bom, que bom. Só para esclarecer, você que nos acompanha, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem várias frentes parlamentares. Esta frente que ela está falando é coordenada pelo deputado Lucas Bove, do PL, e uma frente parlamentar, ela é um campo de debate. Se traz os especialistas de uma área, no caso dos vinhos, né, da vitinicultura, do turismo do vinho e tudo mais. O poder público participa, quem quiser pode participar, então se faz audiências, se debate, e aí você vai traçando as políticas públicas, vai falando de recursos, então todos são envolvidos, esse é um papel muito importante que a Assembleia faz. Mas deixa eu voltar aqui para o Guilherme. Ô Guilherme, se você quiser complementar, fique à vontade. A minha curiosidade é levar o telespectador um pouco do cenário dessa questão do vinho no estado de São Paulo. Legal. Porque eu disse, sou aqui da capital, a gente conhece São Roque, não conhece que tem outros locais, né? Fala um pouco mais desse panorama. Depois a gente vai falar da dupla poda também, que é uma coisa muito legal, interessante. E depois do secretário eu vou querer saber das linhas de crédito. Então tem muito para falar. Só complementando a fala anterior, eu acho legal falar que o vinho brasileiro tem 2 desafios. Primeiro são os impostos, e eu acho que esse trabalho da Câmara Setorial vai endereçar isso. Se estima que 57% do valor da garrafa são impostos. E o segundo é o preconceito, né? Eu falo que eu mesmo tinha preconceito em relação aos vinhos brasileiros, e isso com o turismo rural, com as pessoas indo, conhecendo as vinícolas, conhecendo os produtores, conhecendo a qualidade dos vinhos, é quebrado. Falando em região de vinhos, a gente tem que começar pela capital. A capital tem uma vinícola urbana, olha só que legal esse conceito. Fica em Pinheiros e eles trazem a uva de Cunha e vinificam lá. Então, para quem está na capital e não quer ir a São Roque, por exemplo, pode conhecer uma vinícola aqui em solo da capital paulista. Não sabia disso, não. E aqui no bairro de Pinheiros? No bairro de Pinheiros, então uma experiência diferente para um dia, para um passeio. Sim. Falando em regiões produtoras de vinhos próximas a São Paulo. Aí a gente destaca que as estradas do estado são estradas fantásticas, de fácil acesso e muito seguras. Então nós temos São Roque, como mencionado, lá tem a Rota dos Vinhos, algumas vinícolas que eu destaco, a Vinícola Góes, super tradicional, Casa da Árvore, entre outras. Vai almoçar na Quinta do Olivardo ou vai almoçar na Vila Dom Pato, comer uma comida tradicional portuguesa. Uma vista bonita como essa ali, que como eu já fui essa, ali, eu né? já fui, Exatamente. É maravilhoso. Outro polo tradicional, Jundiaí. 1h10 você está na vinícola, eles têm uma rota dos vinhos, são mais de 20 empreendimentos. Eu estive recentemente com a minha família e fiquei bastante emocionado mais uma vez, porque para mim vinho é família, vinho são amigos e eu considero vinho alimento. Então já tenho esse conceito e a gente teve uma experiência muito gostosa, visitamos 4 vinícolas, Vinícola do Castanho, Veraldo di Cali, almoçamos uma comida italiana raiz, na família Brugnoli, e terminamos na Cerezés. Quem nunca tomou um espumante, a chuva de prata, por favor, levanta a mão. A Casa Cerezer fica lá, então eu convido vocês a visitar. Polos novos, recentes, Mogiana Paulista, e aí a gente tem que falar do centro de Espírito Santo do Pinhal, que é baseado na dupla poda. Hoje nós temos a Vinícola Guaspari, que tem um trabalho de quase, um pouquinho mais de 20 anos, mas além da Guaspari, quase 50 outros empreendimentos vinícolas, que vai no encontro nos números que você falou, Jeremias. Então, por que está tendo essa explosão? Porque o pessoal e os empresários estão enxergando essa oportunidade. E ali nós temos, logo ao lado, São Sebastião da Grama. Para quem não conhece o Vale da Grama, eu convido mais uma vez, eu chamo da Toscana Brasileira. Tem uma vinícola dos meus amigos Caco e Diogo Dias, que produz espumante, Mirante do Vale. Logo ali, Itobi, a Casa Verrone. Eu tive também com a minha família lá para um piquenique entre família, uma experiência muito agradável. E aí, puxando para Mogiana, para quem não acredita, tem vinho sim em Ribeirão Preto. Tem vinho em Franca, Vinícola Terras Altas em Ribeirão Preto, com um trabalho muito legal, e a Vinícola Arcano em Franca. E aí a Mantiqueira, eu acho que eu vou deixar a Célia falar, eu estive lá, mas eu vou passar a palavra para ela, porque ela é muito mais credenciada do que eu para falar dessa região. A gente vai, deixa eu passar já para ela, mas deixa eu mostrar, porque tem imagens de você aí passeando, eu vou pedir licença para o secretário um pouquinho, para a gente ver, aí você comenta também, para a gente acompanhar, que eu também fiquei curioso. Tá bom. Olha que lugar bonito. Vai ser esses
registros aí. Essa é a Casa Verrone, onde eu estive com a minha família para um piquenique lá, uma experiência muito simples e agradável em família. Aqui é na Vinícola da Célia, eu estava lá. Os vinhos da Casa Verrone, os espumantes muito gostosos, um rosé também, estava um dia de calor, olha só. O chefe veio nos servir aí com embutidos, queijos, uma coisa simples. Aí andando pelo vinhedo, ali na frente, não sei se vocês vão ver, está passando uma siriema correndo, eu estava tentando pegar ela, olha lá, ela está mexendo ali, é uma ave típica aí do nosso ecossistema. Um belo passeio, né? Aqui na Vinícola Castanho, em Jundiaí, uma vinícola super tradicional que está dedicando para a dupla poda também, mais uma foto da Casa Verrone. Que legal, é um lugar muito gostoso, né? Todos os lugares você vê que assim, tem uma vista muito bacana. Deixa eu voltar aqui com o secretário, a gente já vai para um intervalo, mas dá tempo do secretário falar um pouquinho, se quiser complementar do que a gente falou aqui, viu, secretário? E a minha curiosidade em relação aos créditos para esse setor. Não, sim. A Secretaria de Agricultura, ela tem uma preocupação muito grande na questão de melhorar as condições do ponto de vista de investimento, né? Melhorar a qualidade das diversas atividades aqui no estado. E especificamente no setor de uva, hoje a gente enfrenta dois grandes problemas. Primeiro, problemas de doenças como a podridão, que tem surgido, né, aqui no estado, na região de Jundiaí, por exemplo. Nós já temos um grupo de trabalho naquela região, estudando, fazendo um trabalho lá para a gente detectar como você conseguir um tratamento para esse tipo de doença. Por outro lado, ataque de maritaca. E aí já entra mais especificamente a minha área. Eu estou procurando empresas para que possam financiar, eu, através do FEAP, possa financiar, através de um programa para viticultores, telas de proteção, para não haver ataque de maritaca. Porque todo mundo acha linda a maritaca aqui em São Paulo, o barulhinho dela e tal, mas é uma praga hoje no estado, e elas literalmente destroem uma lavoura inteira de uvas e outras frutíferas aqui no estado. Hoje o FEAP ele conta com linhas de financiamento, né, dentro da linha do projeto de desenvolvimento rural sustentável, que atende o setor viticultor, né, e também nós temos a subvenção do seguro rural, onde a Secretaria de Agricultura ela paga um percentual do prêmio de seguro rural do produtor. Para exemplificar, o produtor rural faz um seguro de uva de R$10 mil que ele tem que pagar de prêmio. O FEAP paga R$3 mil desse prêmio para ele. Ele paga de desembolso apenas R$7 mil e parceladamente para a seguradora. Nós pagamos R$3 mil para ele. Então, essa é a intervenção do Estado em benefício do pequeno produtor rural aqui no estado. E eu gostaria de mencionar uma questão que a Célia citou e também o Guilherme. Veja que a Célia, na sua fala, ela comentou de impostos, então nós temos o envolvimento da Secretaria da Fazenda. Se mencionou no enoturismo, nós temos aí a Secretaria de Turismo trabalhando. E também na questão sanitária, na questão de crédito, na questão da visita do técnico, do acompanhamento, que isso ocorre através da Secretaria de Agricultura, os seus institutos e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada. Tá bom? Que legal, bacana, interessante as informações. Depois do intervalo, você vai saber, você que é produtor, empreendedor neste ramo, o secretário vai explicar um pouquinho o canal de acesso, o seu site, como é que você tem que fazer para ter acesso a esse crédito e todo o fundo, enfim, como é que funciona mais. Vamos saber da Célia as outras conquistas, se a gente está exportando o vinho paulista aqui também para outros países, você tem uma visão nessa área, e da questão climática também, que o Guilherme está aqui para nos orientar, porque é um setor delicado, né? Depende do solo, aquele clima interessante, às vezes o local para se fazer isso, os terrenos são mais caros, então tem muitas variáveis, mas tudo isso para que o bom vinho chegue à nossa mesa. Eu volto já já com todas essas informações, me aguarde.
A Alesp em Pauta está de volta com um tema muito gostoso, né? Falando sobre vinho, porque a Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma iniciativa muito importante, que é uma frente parlamentar para estimular esse setor. Então, eles reúnem aí o poder público, os especialistas, empresários e o público em geral, para que a gente tenha desenvolvimento que o Estado de São Paulo merece, né? E a gente está em alta. No primeiro bloco, eu abri aí falando do crescimento em 2023, é o último dado que a gente tem, aumentou 8 vezes mais aí o setor, né? Eu estou aqui com o Guilherme de novo, porque o Guilherme fala muito de sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade e esse setor da viticultura, o que a gente pode dizer? A gente está falando também de tecnologias também que estão ajudando. Com certeza, tanto a tecnologia do vinhedo em si, como a tecnologia de vinificação, que a gente chama da cantina, que é onde você processa o vinho, né? Lembrando que o vinho é uma bebida que é originária da fermentação de uvas frescas e sãs. Isso é o que diz a lei, né? Então, tanto na vinícola você pode procurar eficiências, seja no cultivo, por meio de, como foi falado, de variedades que às vezes têm resistência às principais doenças, evitando a aplicação de agroquímicos. Essa é uma das formas. Um segundo conceito que está muito na moda hoje se chama agricultura regenerativa. E a agricultura regenerativa, no vinhedo, ela tem uma aplicação muito forte, que é justamente trazer a natureza de volta para essas áreas de produção, trazendo uma maior biodiversidade. Por exemplo, plantas de cobertura que protegem o solo e que atraem os polinizadores, que atraem os inimigos naturais. Todas essas são práticas que cada vez mais são utilizadas nos vinhedos. Além disso, fertilização orgânica, pode partir para um orgânico, é um desafio grande. Hoje você tem também os biodinâmicos de outro lado. Eu acredito muito no equilíbrio. E esse equilíbrio é o que efetivamente traz a sustentabilidade, né? Já na vinificação é como buscar maior eficiência, seja na utilização de água, seja na emissão para gases de efeito estufa. E aí eu tenho que dizer, né? O maior desafio que nós temos nas nossas mãos, seja nos vinhedos ou seja no nosso planeta Terra, se chama mudanças climáticas. Atualmente, né, vou ter que falar o hashtag comprem vinhos gaúchos, por favor. Apesar de nós estamos falando aqui de São Paulo, eu tenho falado muito isso recentemente. Nós vimos uma tragédia acontecer, né, e uma tragédia talvez anunciada para uns. Eu gosto muito de trazer esse senso de urgência, porque eu acredito que cada um de nós tem um papel a desempenhar para efetivamente reduzir as nossas emissões. E a produção de vinhos não é uma exceção, né? Também tem que estar alinhada com esses indicadores. Lembrando que no processo de fermentação natural, que é feito por leveduras ou fungos, existe a emissão de CO2. Então, só para falar, né, que todos esses critérios ou esses parâmetros têm que ser controlados cada vez de uma maneira melhor para efetivamente trabalhar com essa noção de sustentabilidade. Legal. Secretário, acho que quem nos acompanha tem bastante interesse aí no fundo, mas já que a gente está falando de sustentabilidade, o Estado de São Paulo ele é uma referência para o Brasil e mundial em sustentabilidade. A gente já fez programas aqui sobre isso e eu queria saber, o Guilherme falou alguma coisa aqui em água, energia renovável, implementação de sistemas de irrigação eficientes. A Secretaria pensa nesses sistemas também? Nós temos, inclusive na minha área especificamente, eu tenho uma linha de crédito de subvenção, onde nós pagamos R$ 25.000 ao produtor rural, não é financiamento, é pagamento por serviços ambientais. Um técnico nosso, ele faz uma visita nessa propriedade, habilita essa propriedade num projeto de sustentabilidade, e ele, executando esse projeto, ele passa a ter o direito a receber R$ 25.000, até R$ 25.000, de compensação por aquele serviço ambiental que ele está prestando aqui para o Estado de São Paulo. É um programa que está fazendo o maior sucesso aqui dentro do Estado atualmente. Interessante. A gente tem um vídeo aí aqui com o secretário também que eu queria acompanhar, se ele quiser fazer um comentário aqui. Acho que são fotos, né? A gente vai dar uma olhadinha agora. Olha aqui, a gente vê a parreira, né, Guilherme? Parreiras. Não me deixa errar. Parreiras. Aqui é um projeto estadual de subvenção que ele participou também. Isso aí tudo sobre o setor. Aqui, ó, visitando localmente também, olha. Melhor coisa, né, secretário? Na realidade, o trabalho que a gente faz,
O trabalho que a gente faz além do trabalho assim, do escritório de, de, de desenvolver políticas, também a gente está muito ligado ao campo. Aí eu estou no Sindicato Rural na região de Jundiaí. Nós tivemos a oportunidade de visitar clientes produtores de uva, de mesa, né, que estão enfrentando um problema muito sério com a podridão naquela região, né? Nessas oportunidades a gente tem condições de estar conversando diretamente com o produtor rural, passando orientações a ele, tanto orientações sanitárias quanto orientações de como obter linhas de crédito, como procurar a Secretaria de Agricultura. O agricultor, no estado de São Paulo, ele às vezes carece muito de informação, e esse é um trabalho que atualmente a Secretaria de Agricultura tem feito, passado informações precisas para que o produtor rural tenha condições de acessar as nossas diversas linhas de crédito, subvenção e também outras questões que são necessárias, como questões sanitárias, ele precisa de uma ajuda em relação a algum tipo de problema que ele está enfrentando ali na sua propriedade. Nós temos sempre um técnico próximo para dar uma assistência a ele. Estar perto ali e saber o que está acontecendo ali com os produtores é essencial. Eu vou voltar aqui com a Célia Carbonari, que é presidente da Câmara Setorial de Viticultura, Vinho e Derivados. Ô Célia, para quem é leigo, a gente fica pensando assim, como é que uma pessoa resolve empreender numa área como essa, né? Penso eu que, assim, às vezes passa do vô para o pai, do pai para o filho, mas eu queria saber também se empreendedores olham com, digamos, um olhar de empreendedor mesmo, que se é um setor que investidores podem olhar, né? Porque eu queria saber, no segundo momento, como é que a Câmara auxilia os empreendedores. Mas me tira essa curiosidade primeiro, como que é esse universo de empreendedores nesse ramo? Olha, eu tenho notado que nos locais mais tradicionais dentro do estado de São Paulo, e por que não dizer em outros locais no Brasil, muitas das vinícolas começaram há 3, 4 gerações. No entanto, especificamente aqui em São Paulo, sul de Minas e algumas outras localidades da região sudeste, principalmente, com esse advento aí da dupla poda, que permite um vinho fino de uma qualidade tecnológica que se compara com qualquer outro vinho de uma região tradicionalmente vinífera, mundo afora, né? Essa nova possibilidade tem atraído investidores de todos os locais, pessoas que nunca foram ligadas ao agro, né? Pessoas que tradicionalmente estão ligadas a outros segmentos da economia, principalmente, eu vou te contar, principalmente pessoas oriundas do mercado financeiro têm procurado propriedades para implantar seus vinhedos. O que era antes uma utopia, né, fazer um vinho de qualidade, no Brasil, olha, deixa eu me corrigir, não é um vinho de qualidade, porque eu, como defensora dos vinhos brasileiros e defensora pelo Estado de São Paulo, da Câmara Setorial, de todo o setor produtivo, é uma nova modalidade de vinho possível em São Paulo, porque os vinhos de mesa também têm muita qualidade para aquele produto que eles se destinam. Mas abriu-se uma janela para um produto novo, que é o vinho fino, aqui dentro das nossas condições climáticas e com essa dupla poda. Então, as vinícolas, elas passaram a ser um produto novo na prateleira dos investidores. Então, assim, tem um mercado crescente, um mercado bastante consolidado. Os vinhos brasileiros, os vinhos finos brasileiros, estão tendo uma repercussão e uma aceitação mundo afora que, assim, nunca antes foi conquistada. Tem um crescimento bastante importante. Eu acho assim, que a gente está buscando o mercado interno ainda para a colocação de todo esse produto. Normalmente, as vinícolas que produzem através da dupla poda são vinícolas ainda pequenas, muitas delas vinícolas boutique, todas elas, 100% do manuseio e da colheita é feito manualmente, então são vinícolas de produção mais controlada. Atualmente, essa expansão do mercado interno, ela está se dando, né, gradualmente.
E eu imagino que mais algum tempo com esses novos entrantes, porque assim, como todos aqui estamos falando de uma questão de agricultura, os vinhedos jovens, eles precisam ainda de uma certa maturação para chegar no ponto ideal de fazer aquele vinho que você tanto deseja. Então, eu imagino que ali entre 4 e 5 anos, né, você tem um resultado bastante importante. Então, esses vinhedos que estão se implantando de 2022 para frente, eu imagino que a partir de 2026, 2027, vão estar em plena produtividade, vão estar acrescentando um número significativo de litragem aí no mercado. E aí eu acho que, além de já estar conquistando o mercado nacional, a partir dessa ocasião, acho que a gente vai estar preparado para colocar também em grande quantidade o nosso vinho nos novos mercados, que espero ser mercados internacionais, porque dizem, né, os últimos resultados, mundo afora, que hoje os vinhos paulistas não deixam nada a desejar para qualquer vinho feito em qualquer lugar do mundo. Então, eu imagino que já é um produto consolidado e que cada vez mais a gente vai ouvir falar desse vinho. E é assim, como você perguntou, investimento, é sim um investimento seguro. Naturalmente, a implantação de um vinhedo exige uma capacitação técnica altíssima, porque você, né, está trabalhando com um produto muito específico, naturalmente uma mão de obra bastante capacitada, mas o mais importante é um projeto que tenha em mente um tempo de retorno, né? Assim como o vinho, o tempo exige um tempo de retorno bastante significativo. Não é uma coisa que você vai plantar esse ano e colher o ano que vem. Sim, sim, é um setor delicado, mas que realmente está crescendo muito no estado de São Paulo. E eu vou voltar com o Guilherme aqui. Obrigado, viu, Célia, pelas explicações. O Guilherme, gente, ele fala, eu achava que ele era biólogo pela que ele vem trazendo aqui, né? Mas ele é advogado e se intitula advogado. Como é que é advogado? Eu sou o advogado dos vinhos brasileiros. Advogado dos vinhos brasileiros. Se você quiser encontrar com ele lá, olha, deixa eu pegar aqui, ó, o @guilhermeamado.vinhos.br. Você encontra ele lá no Instagram, ele acho que dá várias dicas legais e importantes. Mas eu queria saber, que eu fiquei curioso, essa coisa da dupla poda. Legal. Por que isso é tão importante? A Célia falou, isso foi uma inovação, eu diria, disruptiva, né? Um pesquisador da IPAMIG, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Minas Gerais, ele estava fazendo um pós-doc, um doutorado em Bordeaux, uma região tradicional, produtora de vinhos, e ele teve esse insight. Ele pensou, na região do sul de Minas, onde eu vivo, as condições climáticas no inverno são muito semelhantes às condições aqui dessa região da França. Então ele voltou para o Brasil e, através do trabalho da IPAMIG, ele desenvolveu um sistema que se chama da dupla poda. O que é a dupla poda? A parreira normalmente ela tem um ciclo de produção de uma colheita por ano e normalmente a colheita acontece no verão. Dezembro, janeiro, fevereiro. O que acontece no verão? Chove. E a chuva é péssima para a qualidade dos vinhos finos. Na dupla poda, você poda uma vez mais. Não é podar o cacho de uva, não entender. Você poda o galho mesmo. Com isso, você sincroniza a colheita para ela acontecer na época do inverno. Olha que é uma época seca, que é uma época que tem uma amplitude muito grande de temperatura, e que os produtores podem escolher quando vão colher. E qual que é o momento de colheita? A uva tem que estar madura. Ela é o que a gente chama de um fruto não climatério, ela não amadurece depois de colhido. E precisa estar madura no grau de açúcar, que é o grau Brix, que é medido, quantidade de açúcar proporcional ao grau alcoólico do vinho, mas também tem que estar madura em relação a outros aspectos fenológicos, como o próprio tanino. Se você colhe uma uva verde, o tanino que está presente na casca vai trazer a astringência no paladar, é igual banana verde. Um tanino maduro, numa colheita que nós chamamos de inverno, existe a Associação dos Produtores de Vinhos de Inverno, com isso
as pessoas conseguiram produzir vinhos fantásticos, como a Célia E acho falou. que deu um boom assim no vinho brasileiro e não diferente no estado de São Paulo também, que ajudou também, e dentre outros fatores, né? Veio do sul de Minas e a borda de São Paulo, né? A gente está falando de Espírito Santo do Pinhal, ali que está do lado, 20 quilômetros se você está em Andradas. Então toda essa região foi beneficiada por essa tecnologia e a partir daí houve uma grande expansão da dupla poda, inclusive para polos mais tradicionais como São Roque e próprio Jundiaí. Que legal. Depois eu quero que você, antes de terminar o programa, dê algumas orientações, umas dicas aí pra gente, como escolher um bom vinho. Eu já ouvi falar aquela coisa da garrafa com o fundo mais, com um fundo maior, se é verdade ou não, você vai saber, o Guilherme vai falar daqui a pouco. Mas, secretário, queria falar um pouquinho, fica à vontade se o senhor quiser complementar, mas queria falar do pequeno produtor, porque a Célia falou que tem os pequenos produtores, que são muito importantes, e tem os grandes investidores. A Secretaria da Agricultura, antigamente tinha a Casa de Agricultura, não sei bem como funciona hoje, mas aquele pequeno agricultor que pode se valer do fundo, quem ele procura, como é que está sendo visto esse pequeno produtor? Hoje, nós, na Secretaria de Agricultura e no FEAP, nós atendemos pequenos produtores rurais, né? Basicamente, esse é o nosso foco. Como que ele acessa o FEAP? Primeiro, na página da internet da Secretaria de Agricultura, nós temos um espaço do FEAP, ele está plenamente atualizado com todas as linhas de crédito e com temas. Mas o acesso ao crédito ele começa na Casa da Agricultura. É lá que o produtor rural vai procurar o técnico nosso, vai manifestar a necessidade dele de investimento, o técnico vai até a propriedade dele, vai entender o negócio dele e vai fazer os documentos necessários, encaminhar ao Banco Desenvolve São Paulo, que é o Banco de Fomento do Estado de São Paulo. O Banco Desenvolve, ele formaliza essa operação, né? E contrata e libera o recurso para esse cliente dentro do projeto aprovado por nosso técnico. É um processo relativamente simples. Quando nós iniciamos esse projeto na Secretaria, o crédito demorava 30 dias. Hoje, em 7 dias, nós estamos liberando o recurso. Que bacana. Então, olha, procura as casas de agricultura e é só colocar no Google também a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. O FEAP, se você tiver dúvida, é o fundo, vamos lá, o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. E aí você vai procurando orientação e para ter acesso ao crédito, precisa ter algum plano para ter acesso? Como é que funciona? Não sei se o senhor já disse, não sei se eu peguei bem. Não, na realidade é assim, para ter acesso ao crédito, primeiro, ele tem que ter uma declaração de aptidão do FEAP ou uma CAF, que é emitida pelo governo federal, que é o documento que habilita a agricultura familiar. Em relação ao FEAP, ele é elaborado pelo nosso técnico também na Casa da Agricultura. Ele que elabora esse documento. Esse documento é muito rápido da elaboração dele, então o produtor, lá na Casa da Agricultura, ele já vai passar as informações ao técnico, que ele já vai preenchendo o sistema e emitir esse documento. Em ele estando habilitado com a declaração de aptidão ou a CAF emitida pelo governo federal, ele já está habilitado a obter o crédito. A segunda etapa é o agrônomo fazer o plano simples, enquadrando a necessidade de investimento desse produtor. Com esses documentos em mãos, é encaminhado para o Banco de Fomento, que vai fazer a contratação da operação. Muito bem. Deixa eu passar para a Célia aqui, para a gente aproveitar nosso tempo aqui. A Célia Carbonari, que é da Câmara Setorial de Viticultura, Vinho e Derivados. Você tem algum trabalho voltado à capacitação, educativo, técnico também? Como é que funciona na Câmara? O trabalho de vocês é mais político, Célia? Não, a gente usa toda a estrutura da Secretaria da Agricultura. Então, a gente recomenda, sim, as consultas técnicas e orientação das CAT. Toda a CAT sempre está à nossa disposição e ela leva orientação, capacitação, treinamento para os produtores. Tem também o pessoal do Instituto Agronômico de Campinas, que tem um núcleo em Jundiaí de produção de mudas de uva e pesquisa lá. Eles chamam de acervo, eu chamo de berçário. Tem um acervo bastante importante de toda a produção de uva do estado de São Paulo. A própria CAT agora está fazendo desenvolvimento e produção de vites viníferas, porque antes a CAT só fazia produção
de mudas de uvas de mesa, e atualmente também está aí incrementando o portfólio com as vites viníferas. A gente também trabalha bastante com o pessoal da defesa agropecuária, porque nós estamos no agro e temos assuntos dessa natureza todos os dias. Nós temos também algumas parcerias com o MAPA, como agora, por exemplo, a gente tem uma declaração obrigatória de produção de uvas. Ela é uma declaração federal, então a gente está sempre em parceria, esses treinamentos foram levados e estão sendo intensificados sistematicamente com os nossos parceiros. Então, assim, a Câmara Setorial, ela é um fórum de debate permanente entre o setor público e o setor privado e vai atendendo às demandas de um lado e de outro. Uhum. Eu queria que vocês, principalmente para a Célia e para o Guilherme, para quem tem um interesse e fala, poxa, é legal, eu quero investir nesse setor, começar pequeno, mas compro um terreno. Quem ele procura? Porque é delicado, porque tem a questão do clima e tudo mais. Queria que vocês falassem um pouquinho, começando pela Célia, e como é que o turismo entra nisso? Se a pessoa, inicialmente, ela vai pensar só em produzir para vender, ou se ela já começa pensando em, se tiver numa região turística, se ela já agrega alguma coisa para chamar o turista também. Célia. Olha, assim, em relação a iniciar uma produção de uvas, é necessário, sim, contratar empresas especializadas, existem algumas empresas, né, naturalmente recorrer aí a um estudo de toda a natureza, de ordem climática, altitude, e as possibilidades locais. Mas, assim, a gente tem visto iniciativas em 92 municípios do estado de São Paulo. Então, eu vou dizer que dificilmente aquela região não estaria apta a plantio de uva. Existem, naturalmente, orientações específicas para o local, mas eu acho que o estado de São Paulo é um estado que está bastante apto. Então, assim, a pessoa tendo interesse e tendo esse sonho, como nós tivemos lá 20 anos atrás, eu sugiro que vá em frente e procure um aconselhamento, porque vai achar um bom negócio para fazer. E vai também sempre ter um bom vinho para beber, porque é uma delícia beber do próprio vinho. Maravilhoso. Em relação ao enoturismo, eu gosto muito de apontar para um estudo feito em Mendoza, em 2021, que é um estudo interessantíssimo que foi feito com o governo, junto com a prefeitura e junto com a secretaria deles, que aponta que, assim, houve um faturamento de 400 milhões de dólares em negócios com o vinho naquele ano e 1,4 bilhões de dólares em negócios feitos com o enoturismo. Então, o enoturismo está para a cadeia vitivinícola, assim como o ar está para o ser humano. Ele é indispensável. E você pode ver aí que o Guilherme contou para você que ele já visitou inúmeras vinícolas no Brasil, eu tenho certeza que já visitou no mundo também. Então, a gente vê o seguinte, que as pessoas saem de diferentes locais do mundo para outros tantos destinos enoturísticos, atrás de experiências com vinho. Essas pessoas usam do transporte, porque elas vão de alguma maneira, ou de carro ou de avião, elas se hospedam, elas gastam com a cultura local, elas precisam se alimentar, elas precisam de outros tantos serviços, e todos esses serviços da vitivinicultura e também dos serviços que rodeiam, eles abastecem uma outra cadeia local de prestadores de serviço. Então, assim, o enoturismo, ele é interessantíssimo. Ele é muito, muito, muito interessante. Eu acho assim que a gente não pode hoje falar da vitivinicultura sem falar do enoturismo. Agora mesmo o Guilherme citou o Rio Grande do Sul. Você vê só que eles vão entrar agora numa fase que é o inverno, onde eles talvez deixem de ter uma arrecadação importante com o turismo, que vai para a Serra Gaúcha, que vai para o Vale dos Vinhedos,
e que talvez faça uma diferença assim importante neste ano. Sim, Então, eu sim. também, assim como ele, Sim. digo, incentivem o Rio Grande do Sul, mas assim, respondendo o que você me perguntou, o enoturismo é fundamental para a vitalidade da vitivinicultura. Muito bem, nosso tempo acabou, mas eu vou passar aqui rapidinho para o Guilherme Amado, especialista em sustentabilidade. Só 15 segundos, agora tem que ser aquela coisa rapidinha. Mas para quem quer investir, acho que vale a pena tentar e buscar os caminhos, né? Imagino que sim, começa pequeno, procura bons profissionais, pensa em enoturismo como outra fonte de renda e segue em frente, porque muitos de nós têm esse sonho, né, de produzir o seu vinho. Como a Célia falou, se tudo der errado, você bebe o estoque. Ah, maravilhoso, viu? Olha, o @guilhermeamado.vinhos.br, procura ele lá, já agradeço bastante. Agradeço também a Célia Carbonari, que é presidente da Câmara Setorial de Viticultura, Vinho de Derivados. Passar a palavra aqui para o secretário Daniel Aigner de Miranda, que gentilmente nos atendeu aqui, viu, secretário? Com as suas palavras finais, por favor. E gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando para o seu público, né? E dizer que a Secretaria de Agricultura está com suas portas abertas para atender os produtores rurais em suas necessidades, entender e atender os produtores rurais. O setor especificamente da viticultura, vitivinicultura, nós procuramos dar uma atenção muito especial, né? E com toda certeza as portas estão abertas. Nosso secretário, ele é muito ativo, é uma pessoa assim que tem total interesse em incentivar a agricultura e torná-la muito forte aqui no estado de São Paulo, e ficamos à disposição de todos. Nós vamos continuar acompanhando aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E olha, você que é do setor, comunique-se com o deputado Lucas Bove, do PL, porque ele está coordenando essa frente parlamentar aí deste setor. Então você pode vir participar das audiências públicas, dar sua sugestão, porque isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por mandar esse tema aqui para a gente repercutir. Reveja este programa lá no YouTube e nos acompanhe sempre, tá bom? Muito obrigado, até a próxima edição.